Que a graça divinal do Espírito Santo esteja com todos meus amigos ouvintes da Palavra de Deus. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Viva, sobre o altar. Eu quero falar com vocês hoje sobre a solidariedade humana, meus irmãos. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Meus queridos, amados irmãos em Cristo, neste exato momento, eu quero meditar com vocês sobre um tema da solidariedade humana. Até porque nós nos encontramos diversas vezes em situações onde precisamos tomar uma postura a fim de fazermos a diferença. Mas a atitude egoísta ou o espírito de mesquinhez não contribui, meus irmãos, nem para o nosso bem-estar e muito menos para o outro. Irmãos, nós somos confrontados pelo fato de sermos cristãos, só pelo fato de sermos cristãos, não somente pela sociedade que vivemos, mas pela nossa consciência e, acima de tudo, meus irmãos, pela nossa formação, porque a nossa formação cristã, temos a ciência de que o próprio Deus requer de nós um espírito voluntário e solidário para com o outro. Agora eu te pergunto, como encarar uma sociedade dessa nos dias de hoje? Exatamente, meus irmãos, porque nós vivemos num mundo onde a injustiça social tem alastrado de forma avassaladora, assustadora, colocando em situação, meus irmãos, de risco pessoas de todas as idades e classes sociais. Queridos e queridas, existe hoje pessoas vítimas, ora agente da injustiça. E ninguém pode dizer com segurança que os pobres são injustiçados e que os ricos são vítimas ou outra coisa parecida. Porque um certo pregador, em uma certa época, ele falou que a origem do mal está na sociedade. Basta modificar a sociedade, modifica-se o homem. Mas só que Jesus, meus irmãos, ele dizia diferente. Ele dizia o contrário. A origem do mal está no coração do homem. Portanto, o caos da sociedade, os problemas sociais existentes, o agente do mal, da injustiça, está no coração do homem. Somos todos nós, eu, você, com toda a nossa atitude, temos contribuído para uma sociedade mais injusta. E é exatamente nós que fazemos a diferença para o bem ou para o mal. Meus irmãos, isso é possível. E basta observarmos nossas atitudes, palavras e até omissões. Até mesmo quando não denunciamos as injustiças contra o ser humano, contra as mulheres, contra as crianças. Meus queridos, as questões referentes à injustiça estão cada vez mais evidentes. E nos próximos meses, quando se iniciam, vai iniciar novamente campanhas eleitorais. Veremos as máscaras em muitos. E nada é mascarado. É um descaso com a saúde, com a educação, que são básicos para o indivíduo.
são denúncias de corrupção em todos os níveis e assim por diante. Mas quando chega a eleição, é um sujo falando do mal lavado. Os centuriões de pobreza, meus irmãos, já não existem em muitas cidades, porque você tropeça nela no centro, na periferia, onde você estiver, ao mesmo tempo, a discriminação, o medo, a angústia, especialmente daqueles que têm mais posses, levam todos os seus carros blindados ao reforço de grades nas suas casas, medo de andar na rua e assim por diante. Vivemos em um caos social. Mas isso, eu quero dizer para vocês que isso não é novidade para a gente. As injustiças sempre existiram. O dualismo justo e injusto sempre existia, desde os primórdios da humanidade. A Bíblia está cheia de exemplos. E eu nem reporto somente a questão rico e pobre, porque o mal não escolhe, meu irmão, posição social. Veja o caso de Caim e Abel. Veja o caso dos irmãos de José, de Absalão com Davi, de Aminon com Paulo. Então, é nenhuma novidade para nós essas atitudes. Mas Jesus, meus irmãos, ele sempre denunciou a injustiça. Ele próprio é o cumprimento da profecia de Isaías, porque vivia conforme Lucas 4, 18 e 19, na qual a palavra de Deus diz assim, vamos ler aqui: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, anunciar os que chegou o tempo do Senhor e salvará o seu povo. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é um exemplo disso. Trata de um fato real, uma cura. Mas o seu objetivo é ainda maior e mais profundo. As pessoas o admiravam pelo que ouviam e presenciavam. Ao fazerem isso, juntavam suas vozes em coro, o cântico de Salmo 146, onde se ressalta a grandeza de Deus, que faz tanta coisa em prol do indivíduo. Poderíamos dizer do indivíduo, poderíamos dizer que neste Salmo 146 temos uma visão social de Deus, que não vê o homem somente como alma, mas também como corpo, na sua integridade. A revelação do versículo 7 e versículo 9 é semelhante à descrição da obra, que por sua vez acha seu cumprimento total na missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Este versículo aponta para o estrangeiro, para viúvas, para órfãos que ficavam à margem da sociedade, quase sem direitos civis. Esta ou outra injustiça encontramos hoje e pode estar na nossa casa, na nossa vila, no nosso trabalho, em nossas igrejas. Agora, como é, meus irmãos, que nós devemos agir? Quais desafios temos e como encará-los? Não importa, meus irmãos, a situação, lembre-se, nós fazemos a diferença e para sermos bem mais práticos sempre estaremos desafiados
Sempre estamos desafiando a igreja enquanto grupos ao agir com ações que visem o bem-estar do outro. O que podemos fazer enquanto igreja? Qual é a nossa reações? Quais são as nossas possibilidades? Então eu quero dizer para você, assim como Jesus foi solidário e continua sendo ainda hoje, meus irmãos, Ele nos inspira a solidariedade e Ele também perdoa as nossas falhas e nos impulsiona a servir. Tudo o que fizerdes a um desses pequeninos, disse o Senhor Jesus, a mim o fizerdes. Que Ele nos impulsione ainda mais a sermos sensíveis à necessidade dos outros e favorecendo-lhe com nossas ações. Amém, meus queridos? Este é o momento de sabedoria de hoje. Estamos falando de solidariedade. Hoje, muitos estão pensando mais em si. Esquece do pobre, esquece da viúva, esquece do órfão, esquece dos animais, esquece. Precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos fazer o melhor. Se nós nos unirmos para ajudar um ao outro, não precisa esperarmos só pelos governantes, porque os governantes estão cada vez mais se corrompendo. Mas nós podemos fazer diferença como cristãos. Amém? É isso aí, está chegando ao final o nosso momento de sabedoria. Querendo estar de volta amanhã, se assim Deus nos permitir. Meus irmãos, eu quero continuar pedindo a vocês a contribuição para nossa construção, para a construção da igreja Chamas Vivas sobre o Altar em Itapevi. Vocês sabem que eu já falei para muitos que somos de uma igreja pequena, nós temos pouquíssimos membros, ofertantes e dizimistas são poucos, não dá nem para pagar o aluguel, as pessoas de fora que me ajudam a estar pagando o aluguel, e eu quero sair do aluguel o mais depressa possível, e eu peço que você seja solidário. Nós falamos da solidariedade, e eu peço que você seja solidário. Aqui está a conta, graças a Deus conseguimos criar a conta da igreja, porque talvez você desconfie, achando que eu vou pegar o dinheiro de vocês, que Deus o livre, né? Nós estamos no propósito, está lá, sempre eu mando as fotos para as pessoas que estão ajudando, eu mando as fotos do que está acontecendo lá, e aqui está a conta da igreja, a Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar, Banco 280, Agência 0001, Conta 43 03 21 701. O nome do banco é Lift Bank. Lift Bank, conta corrente. Eu também vou estar colocando o link, tem o link de doação legal, onde você pode fazer doação diretamente pelo link. É fácil, se você tiver cartão de crédito, você faz pelo cartão de crédito, você solicita boleto lá também e você faz. Tem vou botar o link que você pode doar até com R$5. Então não tem dificuldade de você estar ajudando. Se você tem dificuldade de usar, porque esse banco aqui, a maioria que quiser fazer doação tem que saber lidar para fazer transferência de uma conta para outra, né? Que é Banco Novo, ele é filiado ao Santander.
Mas se você deseja outra conta, eu passo conta física, porque da igreja eu só tenho essa, conta física, que é Bradesco, agência 3066, conta 1007876, dígito 8, Fábio Silva Nascimento, poupança. Essa é a conta do Bradesco. Mas você pode fazer sua doação pelo o link que eu vou estar colocando nos vídeos, também enviando para vocês. Eu já enviei para algumas pessoas já, que é doação legal, aonde você pode doar até R$5, se você quiser, pelo cartão de crédito. E é rapidinho, né? Já teve a primeira doação, a segunda doação, 2 doações já, pequenininha, que está lá, você vai ver. E aí você pode lançar a sua semente. De grão em grão, a gente chega lá. Então, eu peço, seja solidário e ajude na construção da igreja Chamas Vivas sobre o Altar. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe e traga paz e luz nos corações de todos vocês. Que a